Boa noite, vamos aqui aguardar o nosso mediador para iniciarmos nossa conversa. Só um instante. Boa noite, Kilderi. Boa noite, doutora. Me escuta bem? Escuto bem. Você me escuta bem? Estão escutando bem? Escuto, escuto, Então, escuto sim. podemos começar a nossa conversa. Pronto. Ria não, é sério. Já Vamos nós, né? estamos Começar. prestigiando. Né? Tem uma galera entrando aí, né? É, Primeiro, já temos aí o número 13, né? já deu sorte. 13 Já deu sorte. já deu sorte. Já deu sorte. Aí, tá entrando o povo feio da minha família, que eu tô vendo. Olha, Então vamos nós, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Micheline. Né? Hoje nós iremos conversar, né, sobre o CRC e sua atuação frente ao profissional e ao social. Né? É um tema que eu vejo assim, doutora Micheline, que de bastante importância, até de esclarecimento para muitos profissionais, e muitos só entendem que o CRC é o órgão que autua, fiscaliza e principalmente cobra anuidade. Nós hoje temos aqui a missão de tentar desmistificar essas situações. claro. É verdade. Nós vamos aqui com a doutora Micheline Holanda, né, que é a procuradora jurídica do CRC desde 1900, eu posso dizer? Não pode passar. Professora de Direito, mestre em Políticas Públicas e Sociedade, pós-graduada em Direito Público, né? E eu sou um mero empresário contábil e estou conselheiro e ouvidor da classe, né? Isso. E hoje fui empossado vogal consoante da junta comercial representando o CRC, né? Junto com o conselheiro Avelar. É uma Parabéns. honra. Com certeza uma honra. E uma nova experiência, né, de aprendizado É, dentro da profissão. exato. Hoje, para conversar sobre isso, né, a sua natureza, Uhum. o que é contabilidade, porque o que pareça, estamos lá no conselho, de fato recebemos muitos questionamentos, né, muitas pessoas tirando dúvidas sobre as atribuições do conselho para determinadas ações, para determinadas tomadas de ação. E a gente sempre tenta. Tá cortando um pouco o seu áudio. Deixa eu ver, mas deixa eu ver se eu colocar o né, melhora. Pode Só um... ser. Pronto, você me escuta melhor agora? Ah, agora sim. Pronto, então estamos prontíssimos. Bem, como eu estava falando, né, por mais que o Conselho tenha aí 74 anos, né, esteja completando neste ano 74 anos de existência, nós ainda temos alguns profissionais, né,
que têm algumas dúvidas ou que ainda não veem a real atribuição legal, né, do conselho frente à categoria, frente à classe dos profissionais da contabilidade, né? E quando fomos convidados para tratar desse tema, eu achei bastante pertinente, porque assim nós podemos já fazer, tirar algumas dúvidas e já fazer um apurado, digamos assim, um resumo, né, do que tem sido essa participação, do que tem sido essa vivência do Conselho, principalmente nos últimos anos, quando ele tem alcançado uma singularidade social bastante significativa, né? Não o conselho em si, mas o próprio profissional da contabilidade. Então, o conselho, ele é uma autarquia federal, né? Foi reconhecido como autarquia federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade que transitou em 2003. Então, todos os conselhos de fiscalização profissional, eles têm essa natureza. A discussão existia porque muitos conselhos, eles não traziam na sua lei criadora essa definição, né, natural, e era o caso do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Contabilidade, mas aí, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa celeuma foi resolvida, né? E, de fato, a natureza jurídica ficou definida e nós temos aí a natureza, enquanto conselho, de autarquia federal com uma singularidade, né? De ser sui generis. Sui generis porque, por mais que ela não seja vinculada a nenhum ministério, ela não receba nenhuma verba pública, né? Mas ela exerce uma atividade pública, que é através do poder de polícia de fiscalizar, e também se submete a uma série de regras públicas, né? Como, por exemplo, oi Shirley, a Shirley está aí dando um oi para a gente, como, por exemplo, né, ela se submete ao controle do TCU, ela realiza concurso público para contratar os seus empregados, ela se submete a licitações públicas, todas as contratações, né, são via licitação. A lei que criou o Conselho é um decreto-lei, algo que já tem aí, como nós colocamos, 74 anos, é o Decreto-Lei 9295/46, e esse decreto sofreu uma alteração bastante significativa no ano de 2019. Foi por conta dessa alteração, através da Lei 12.249, de 2010, que os conselhos de contabilidade passaram a exigir o exame de suficiência, né? Que traz aí um aporte tipo o exame da ordem, ou seja, o profissional ele está qualificado no momento que ele conclui o curso, né, de contabilidade, seja na área técnica, até que isso aí é uma observação que nós vamos fazer, ou seja, na área superior, mas ele só está habilitado para trabalhar na área contábil quando efetivamente ele está registrado no conselho de sua categoria, né? Então, aquela pessoa que conclui o bacharelado em ciências contábeis, ele é bacharel em ciências contábeis, ele não é ainda contador, porque para ser contador ele precisa se registrar. E nessa seara, né, por conta dessa alteração da Lei 12.249, surge também, além do exame de suficiência, ficou melhor disciplinada a competência que o Conselho Federal tem, o Conselho Federal de Contabilidade, de normatizar a profissão, né? Então, o órgão normatizador da profissão é o Conselho Federal e é através dele que são definidos os princípios contábeis, né? Como os profissionais atuam nas diversas áreas da contabilidade, observando os princípios da contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade, as NBCs, né, que são bastante conhecidas. Então, é através dessa determinação legal, que está no Decreto 9295, né, atualizado, que nós temos aí essas regras estabelecidas para os profissionais. E é também essa legislação que traz a diferença entre ser contador e ser técnico em contabilidade. O contador, né, os artigos 25 e 26, o contador tem 3 atividades diferentes, né, que pode exercer que o técnico não pode, que seria
de perícia, a revisão de análise, né, de balanço e também a questão da auditoria contábil. Essas 3 atividades são atividades privativas de contadores e não de técnicos em contabilidade, tá? Isso já estava aí previsto no Decreto-Lei 9295 de 46. E outra questão que é bastante, que já foi bastante discutida, como colocado no início, e já se resolveu, que era essa questão da natureza jurídica, isso tudo foi através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADIM 1717, que foi bastante discutida e colocada aí na mídia como um todo, tá? E os conselhos regionais, como é o caso do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, que nós estamos aqui utilizando o espaço deles para conversar um pouco, né? Ele é um órgão que é completamente vinculado ao Conselho Federal. Às vezes a gente recebe alguns contatos dos profissionais que exigem algumas tomadas de decisão pelo regional, e o que a gente tenta colocar para esse profissional é que o conselho não pode ir de encontro, né, às questões que estão normatizadas, exatamente, pelo Conselho Federal. Nós formamos um sistema, né, conhecido como sistema CFC-CRCs. Então, o Conselho está nessa vinculação, além de ter uma previsão legal aí de liberação, digamos assim, ele tem a sua própria forma de administração e a sua própria forma de gerir financeiramente o órgão, né? Tem essa liberdade aí administrativa e financeira, mas isso tudo sempre com a revisão e sob o controle, né, do CFC, que é um órgão bastante atuante no que diz respeito também a essa condição de análise e de acompanhamento das atividades dos conselhos regionais, né? O Conselho Federal, ele não só faz todo esse acompanhamento da atividade profissional, baixando as normas brasileiras de contabilidade, discutindo sobre os princípios da ciência contábil, mas também ele faz o controle interno, né, desse sistema. Ele faz auditorias constantes, né, nos conselhos regionais de contabilidade. Então, esse ano, por exemplo, no ano de 2020, antes dessa pandemia toda, o Conselho Regional do Ceará já recebeu a auditoria do Conselho Federal para auditar todas as contas de 2019, fez levantar a prestação de contas, já para verificar se tudo observou a legislação, se as contratações foram através de licitação, tudo. Então, sempre que o Conselho Federal vem, todos os anos, nos auditar, nós apresentamos todos os documentos de natureza contábil, pessoal, licitação, exatamente para comprovar, né, que estamos aí dentro dessa regularidade exigida nesse sistema CFC-CRCs. Doutora, e até dentro dessas auditorias impacta bastante o trabalho, né, e o plano de ação dos conselheiros Sim. que foram colocados em épocas de campanha, que foram prometidos e alguns têm que ser cumpridos. Impactou bastante os profissionais, vem na questão até da educação continuada no setor do desenvolvimento profissional. Exato. Impactou isso de forma quase que em 90% das ações do desenvolvimento. Porque assim, Kilder, o profissional que é eleito conselheiro, em via de regra, ele está bem acostumado com a contabilidade privada, ou seja, ele administra o seu escritório, ele presta serviços de contabilidade em via de regra às empresas privadas, né, as empresas que digam as pessoas jurídicas de direito privado. Então, isso é uma vivência muito natural dos profissionais. Então, bem mais natural do que a atividade na área pública. E aí, quando o conselheiro é eleito e entra no conselho e vê que o conselho se submete a todo esse controle, né, através do Conselho Federal, através do Tribunal de Contas da União, que tem uma série de burocracias vinculadas à questão da própria administração pública, aí realmente há um certo choque, né? Algumas pessoas não conseguem entender primariamente quando eles acessam
o conselho, através do cargo de contador e de conselheiro e tudo, que tem uma série de situações que nós precisamos observar e seguir para que as atividades sejam desenvolvidas, né? E aí, dentro dessa estrutura deliberativa, que é composta pelos conselheiros, que são eleitos, é bom que o profissional saiba, que estiver nos prestigiando, que o conselho ele faz eleições todos os anos ímpares, sempre nos meses de novembro, né? Todo mês de novembro o conselho faz aí a eleição para escolha de profissionais para o exercício de cargo de conselheiro. Né? Nós fazemos aí de 2 em 2 anos uma eleição para mudar 2/3 e 1/3 do plenário. Mas o plenário do conselho, que é a composição desses 36 profissionais, é que forma o órgão deliberativo da categoria no estado do Ceará. Então, todas as decisões que atingem os profissionais, as resoluções que normatizam o estado do Ceará, elas são advindas das decisões do plenário, né? Que é o órgão deliberativo superior. O Conselho também possui alguns órgãos deliberativos menores, que são as câmaras, né? Nós temos aqui no estado do Ceará 5 câmaras, e essas 5 câmaras, registro, fiscalização, desenvolvimento profissional, ética, técnica e de controle interno. Exatamente. Também fazem essa atuação deliberativa, né, para as questões institucionais, tá? E além disso, além do plenário que nós temos, que é formado pelo conjunto de todos os conselheiros e essas comissões e essas câmaras, nós temos ainda uma estrutura administrativa, né? Que é a própria estrutura administrativa que trabalha em função do profissional lá dentro do conselho. E também temos comissões institucionais, que são as chamadas comissões de trabalho, e temos as comissões técnicas, que são aí das várias áreas da contabilidade, que eu vou citar algumas um pouco mais à frente. Então, essas comissões técnicas, essas comissões institucionais, elas têm aí um viés muito importante, né? Porque o conselho, ele não tem como atuar enquanto órgão, enquanto uma pessoa jurídica, se não for através das pessoas, né? Isso é claro. E são essas pessoas que compõem essas câmaras e essas comissões que vão atingir diretamente o público do conselho, que é o profissional da contabilidade, né? E no caso específico, nós temos comissões institucionais de bastante relevo. Por exemplo, a comissão do CRC Mulher, que é uma comissão que exerce uma atividade muito importante, que se reúne constantemente, que realiza eventos para debater, né, essa participação da mulher no contexto da contabilidade. Nós temos, inclusive, um evento nacional que o Conselho Federal realiza, né, através dessa questão da importância da mulher nesse contexto profissional, como ela tem hoje em dia uma representatividade talvez até maior do que o próprio profissional dentro desse aspecto quantitativo dos profissionais da contabilidade, né, que aumentou muito na última década. Então, o CRC Mulher é uma comissão operante, né, uma comissão muito participativa do CRC. Outra comissão que também é um braço aí do Conselho na esfera institucional e muito importante é a comissão de voluntariado. O Conselho Federal ele tem um projeto, né, de voluntariado a nível nacional e nós temos uma comissão formada aqui no estado do Ceará que atua junto a várias instituições filantrópicas, realiza eventos, alcança essa área, né, do social. Então, inclusive, por conta dessa comissão e dessa participação voluntária do Conselho, hoje nós temos um cadastro de instituições filantrópicas que recebem essa ajuda do Conselho em razão dos eventos, quando nós recolhemos alimentos não perecíveis, através dos congressos, seminários, né? Exatamente. Então, nós temos essa possibilidade de levantar, né,
esses alimentos, tudo isso para fazer essas doações, né? Para idosos, para crianças, seja a instituição que for. Então, no site do Conselho hoje existe um edital que traz essa condição para que as várias instituições de filantropia que nós temos, elas possam, né, se cadastrar e se beneficiar com isso. Sejam credenciadas a receber os donativos, né? Exatamente. Recentemente nós fizemos uma parceria com a Associação Peter Pan, né, também, porque é muito importante essa condição para o profissional, porque a gente está no período, mesmo tendo sido aí prorrogado, um período de realização das declarações de imposto de renda, né? E há como os profissionais verificarem junto aos seus clientes essa participação social junto aos comitês, né, da criança, como Condica e vários outros, né? Então fizemos aí essa parceria com a Peter Pan para tentar pulverizar, mostrar ao profissional, divulgar, fomentar essa condição de que a gente, enquanto profissional, junto ao cliente, pode trazer uma repercussão social bastante importante, né? Nesses vários contextos. E uma outra comissão que é muito atuante também e que alcança vários espaços, inclusive dentro das instituições de ensino, é a comissão do CRC Jovem, né? Que você teve o prazer de coordenar por bastante tempo, né? E sabe melhor do que qualquer pessoa que o CRC Jovem ele tem essa fome, essa vontade de participar, de mostrar essa condição de profissional, ou seja, porque é composto por novos profissionais ou por futuros profissionais, né? Que nós temos aí alguns estudantes que participam. Então, tem todo esse gás de estar entrando, de movimentando a profissão contábil. O que é bastante importante, porque a todo tempo essa valorização profissional, ela perpassa pelos novos profissionais, né? Essa situação de que você, no momento que você se encontra profissional da contabilidade, se reconhece como um sujeito atuante e importante para a sociedade, né? Assim como vários outros profissionais, o profissional da contabilidade, ele exerce aí o papel de ser quem resguarda a saúde das empresas, né? A saúde tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, porque hoje o profissional também se enquadra dentro de uma questão bastante relevante, que é a questão de gestão, né? Gestão financeira da empresa, gestão através dessa composição de manifestações, de apresentação, de direcionamento, de planejamento, né? Das empresas aí, dos seus clientes, nesse suporte na área contábil, né? Como ser mais rendável, como se posicionar frente ao fisco. A gente não pode deixar o profissional da contabilidade vinculado apenas àquela condição de alguém que confecciona alguns documentos vinculados às declarações acessórias ou principais, né? Esse profissional hoje ele tem esse mercado aí muito mais aberto, que exige muito mais dele, né? Esse conhecimento. E aí a importância até desse projeto do Conselho também, né? Enquanto vinculado ao Conselho, que eu acho muito relevante, porque através desses encontros rápidos, dessas lives, o profissional vai se aperfeiçoando e vai enxergando, né, essa importância do seu papel frente, né, ao contexto social como um todo. Principalmente a parte da potencialização e valorização do profissional contábil. Porque exatamente. Alguns profissionais só vê a parte de valorização se for pecuniária, né? Mas eu sempre coloquei posicionamento meu enquanto profissional, né? Que a valorização deve se dar atentamente com os nossos estudos, com os nossos respeito ao próximo, com a valorização do seu conselho de classe, com a valorização, né, do seu colega que trabalha junto com você ou que trabalha em outra empresa do mesmo segmento, de não sermos nunca adversários, sermos sempre parceiros, não denegrir a imagem do profissional, do colega, quando vai estudar a empresa do outro. Né? Isso. E é muito importante. Esse início é a valorização. Com certeza.
Kilder, e não é à toa que todas essas situações que você citou aí estão presentes no Código de Ética do Profissional Contador. Porque são essas ações que fazem com que a classe como um todo ela seja valorizada. Porque a valorização não é do profissional, é da categoria. Você jamais conseguirá que a sua profissão seja reconhecida se você buscar um reconhecimento próprio, né? Você vai encontrar essa valorização, talvez pessoal, mas através de uma valorização muito mais importante, que é da própria condição da categoria profissional. Nós vemos aí outras profissões em todos os locais, não vou aqui citar, mas que a gente sabe que tem um comportamento de valorização nesse aspecto. Não que a contabilidade não tenha, mas quanto mais for fortalecido esse viés, mais valorização a profissão terá. Né? Exato. E aí, como a gente está falando de conselho, dessa posição, dessa participação, é também relevante colocar que nós temos aí um braço do conselho no interior do estado, que são as delegacias. Estamos passando agora, nesse momento, né, por uma renovação das delegacias. Temos aí dois normativos novos. O Conselho Federal normatizou o processo de escolha dos delegados, né? E aí nós estamos, enquanto regional, realizando agora a nossa primeira eleição para delegados. Então, os profissionais aí do interior que têm o interesse em representar o CRC, que tem esse viés de representação política, de representação ativa, né? O edital está aberto para mandar a documentação e se inscrever para futuros profissionais, para futuros delegados, né? E em breve a gente vai estar aí com as delegacias em atividade constante, que são realmente uma estrutura do CRC que funciona muito, né? Então, essas delegacias foram revistas, nós tínhamos um número bem maior de delegacias, o regional concentrou, até para que essa atividade concentrada possa ter um resultado melhor, né? E aí nós estamos agora, eu tinha também pensado nesse momento que nós estamos... Pois não, líder. Eu gostaria até de ressaltar as questões das delegacias que foram diminuídas por um número bastante menor, né? Foram centralizadas, acho que 5 ou foi 6 com a sede. E aqueles que já eram delegados ou representantes, não se acanhem, continue representando o seu órgão de classe na sua região. Sim, não é porque só vai ter um delegado naquela região que você não pode ser o representante daquele seu município e fazer um elo de ligação, uma boa parceria com o delegado da sua região que vai ser eleito. Com certeza. Isso completa aquela posição de valorização que nós tratávamos aqui um pouco antes, né? E assim, as delegacias regionais, elas diminuíram aí para essas 5, somando com a sede 6, né? Mas nós temos algumas delegacias que não são delegacias fixas, né? Aí num total de 14. Então, nós ainda temos aí um bom perfil dentro do estado do Ceará. E a gente precisa dessa união, acompanhar essas atividades dos delegados, acompanhar as atividades do conselho, dar uma olhada no portal da transparência do conselho, que no momento exato está suspenso por uma condição de atualização de dados lá do Conselho Federal, que também está remodelando isso, mas é um aspecto bastante utilizado, né, pelos os órgãos de controle. Então, o nosso portal da transparência aí é bem atualizado, TCU marca em cima direto, a própria auditoria. Gente, desculpa, acho que nós tivemos aqui um probleminha técnico, vou
Vou convidar novamente aqui o Kildare para retornar ao vídeo. Oi, Kildare. Pronto, voltou aqui. Desculpa, tive um probleminha técnico aqui com a Era o TCU, marcando em cima direto. Falou em TCU, o negócio fica sério, viu? Viu? Então, assim, dentro do aspecto do conselho que a gente estava falando de delegacias, né? Aí a gente já tem essa condição de renovação aí, logo que essa pandemia se tranquilize mais e nós voltemos aí às nossas atividades completas, com certeza nós vamos ter aí uma movimentação bem legal dessas delegacias, tá? E, assim, pois não. Elas são vinculadas à vice-presidência de integração estadual, né? Que foi... Exatamente isso. E durante algum tempo foi presidida e coordenada aí pelo conselheiro Avelar, e agora o conselheiro Hermeson, né, tem essa árdua missão de melhorar mais ainda, enquanto ele, sendo da região do Cariri, conhece, creio que muito mais as demandas do interior do estado. Exatamente, sim. É claro que o conselheiro Avelar exerceu com maestria lá, né, a sua posição de conselheiro, mas hoje o conselho focou no profissional do interior exatamente para ter esse acompanhamento, digamos assim, mais de perto, né, para realmente enxergar melhor essa situação. E a gente precisa também compreender, enquanto órgão, né, já que o conselho é um órgão, quais são as suas atividades primordiais, né? Quais são as suas atribuições precípuas, que nós usamos assim esse termo, que são as atribuições que estão lá descritas no decreto 9295/46, né? Porque alguns profissionais... O povo pensa que é só para cobrar anuidade. Alguns profissionais, eles fazem alguma, digamos assim, uma mistura do conselho com algumas instituições privadas, como associações, sindicatos, que a gente vai um pouquinho à frente tratar sobre isso também, né? Mas as atribuições primordiais, ou as que estão previstas na legislação, que são competência do conselho, são a obrigação de registrar, ou seja, de receber o registro profissional, que terminou lá o curso de bacharelado em contábeis e agora vai exercer a sua profissão como contador. Então, este profissional deve procurar o conselho para solicitar o registro profissional, tá? Existe uma resolução do Conselho Federal que determina isso, que é a resolução 1554 de 2018, e ela vai tratar de toda essa obrigatoriedade, os documentos e tudo. Assim como os profissionais que estão constituindo as suas empresas, que estão abrindo as suas sociedades, ou que atuam na esfera profissional em outra modalidade, EIRELIs, né, como os empresários, eles precisam também fazer os seus registros no Conselho. Isso é uma obrigatoriedade que está prevista no artigo 15 do Decreto-Lei 92/95. Então, se o Conselho, no ato de fiscalização, encontrar um profissional atuando na área da contabilidade, ou uma empresa atuando na área da contabilidade sem registro do RC, esse profissional e essa pessoa jurídica ficam passíveis de serem autuados e responderem a processo fiscal. Então, é algo que eu sempre bato na tecla, e eu sou um ferrenho defensor de que o profissional busque a regularização, busque o registro logo no início, porque isso pode ocasionar uma ferida que pode virar um câncer e vir a prejudicar vários outros profissionais, várias outras empresas, principalmente na parte de avitamento de honorários. É o que sempre é recorrente aqui na ouvidoria, reclamações e solicitação de fiscalizações, onde eu passo para o vice-fiscalização, para a coordenadora do fiscalização, essas questões de profissionais exercendo a profissão sem o registro. Isso é ruim para a classe. Você, estudante, né, que está próximo a se formar, faça o exame, né? Registre-se como pessoa física, registre como pessoa jurídica
Isso é o fortalecimento e valorização da sua classe profissional. Não vá pensar que o registro que você vai utilizar vai ser somente mais uma despesa da anuidade que nós temos o dever, né, de pagar para que possamos exercer a profissão. E outra coisa, muitos profissionais acreditam às vezes que porque não estão na posição de chefia, ou seja, eles não assinam os balanços, eles não são chefe do departamento de contabilidade, eles não estão nessas posições, eles não estariam obrigados a manter o registro no conselho. Mas o Decreto-Lei 92/95, ele diz que é obrigado a manter o registro no conselho todo e qualquer profissional que execute contabilidade, que trabalhe com contabilidade. Né? E são muitas atividades, muitas possibilidades. Então, esses profissionais estão obrigados a manter o registro. Porque a gente recebe muita consulta. Olha, mas eu não assino o balanço. Não sou eu a responsável pela empresa, eu não sou a responsável técnica. Mas não se trata disso. Responsabilidade técnica está ali previsto em razão da demonstração contábil que você assina, que você apõe a sua assinatura e seu CRC. Mas o profissional da contabilidade é todo aquele profissional que trabalha com contabilidade, que realiza a contabilidade de alguma forma, né? Então, todos eles têm que estar registrados para não ter perigo de serem, né, fiscalizados posteriormente, passar por processo que podem ocasionar algum tipo de multa. E uma novidade, que talvez não sei se todos sabem também, que foi agora de 2019, é que o Conselho Federal, ele fixou aí a carteira profissional virtual. Existe uma legislação, uma norma, a Resolução 1566, que traz aí a possibilidade de você portar a sua carteirinha do CRC no seu celular, apresentar-se como profissional, de forma que você não precise andar com o documento, não precise, né? Tá sempre com o documento à mão, já tem aí, você já pode baixar o aplicativo e baixar a sua carteira profissional. Basta buscar aí as orientações no site do Conselho, lá tá tudo direitinho, a informação de como você faz, né, para poder utilizar a sua carteira virtual de contador. E a gente sabe que a carteira profissional é uma forma de você também mostrar a valorização que você tem, com a categoria que você exerce, com a profissão que você escolheu, né? Então, é bem interessante isso. E como a gente falava aqui da possibilidade de que se você não estiver mantendo o seu registro, prioritária do Conselho, que é o ato de fiscalizar. Hoje o TU fixa todos os seus olhos para a fiscalização, ou seja, ele vai fazer auditoria em conselhos de classe, em conselhos de fiscalização profissional. A bola da vez é a fiscalização. Como estão os atos de fiscalização, como está essa situação frente à responsabilidade social. Então, enquanto órgão que atua para a sociedade, para a fiscalização do profissional, se ele está atuando dentro das condições éticas, dentro das condições normativas, né, através das NBCs, os princípios da contabilidade, vem aí essa visão focada na fiscalização, né? Então, o Conselho Federal, ele tem metas, todos os estados têm metas a cumprir na fiscalização, isso sempre foi assim, não é de agora, porque de um ano para cá, o tribunal já emitiu vários acórdãos sobre a fiscalização profissional, não é só por isso. O federal já fixava essas metas, já procurava... Não, pode continuar, eu estou só levantando aqui a minha vez. Tá bom. Então, assim, essa fiscalização, ela tende a ficar mais atuante por conta dessa cobrança do Tribunal de Contas, por conta dessa visão, né, de poder público enquanto exercício de poder de polícia, de trazer esse profissional para verificar o código de ética, para verificar as normas da profissão, né? E é claro que isso não é o que nenhum profissional quer. Todos os profissionais, em via de regra, quando optam por uma profissão, eles tentam se adaptar, se adequar à legislação da profissão, ao código de ética da profissão,
exatamente para ter uma atividade voltada para essa valorização profissional. Mas caso aconteça alguma infração, de fato a fiscalização ela vai abrir um processo fiscal que tanto atinge a área ética quanto a área disciplinar, né? O processo de fiscalização do Conselho, ele observa todas as regras pertinentes aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ou seja, Isso. ninguém abre processo. A fiscalização vai primeiro ao encontro do profissional, pede explicações, pede que ele se esclareça. Se houver indícios de infração, aí é que se lavra o auto, e mesmo quando o auto é aberto, esse profissional tem toda a possibilidade de se defender, né? Seja através de defesas, de recursos, com prazos, com tudo isso. E também vale observar que quem julga os processos, né, contra algum profissional que tenha infringido alguma norma, não são os empregados do conselho, não são os fiscais do conselho. Quem julga esses processos são os conselheiros, né? São exatamente as pessoas que foram eleitas pela categoria contábil para representá-los e analisar todas essas condições. Então, o fiscal, ele tem uma atuação de ir ao profissional para saber se ele de fato está cumprindo as normas. E se ele acha que não, se há indícios, ele abre um procedimento administrativo e dentro desse procedimento há toda a condição de defesa, né, todo o contraditório, e com a análise da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina e do próprio plenário, é que esse profissional pode vir ou não a ser penalizado, né? Aí tem as penas que são de multa, pena de suspensão do exercício profissional, que infelizmente é bastante recorrente. Profissional censuras. Exatamente, passar 6 meses sem poder exercer a atividade, censura pública, censura reservada, e aí vai. Mas aí todo esse trâmite tem uma norma, que é a Resolução 1309 do Conselho Federal, que disciplina todos os passos, né? Assim como para o advogado que vai entrar com processo civil, um processo de natureza civil, ele analisa toda a parte procedimental do processo civil, do Código de Processo Civil, ou ele analisa toda a parte procedimental do Código de Processo Penal. Lá no Conselho, para seguir todo o processo, tem que se analisar toda a legislação procedimental, que é a Resolução 1309. Então, ninguém vai ser aí apenado com nenhum tipo de pena, sem ser ouvido, sem ser, né, devidamente permitido que ele se defenda da forma que a Constituição prevê. Tá? Uhum. E é importante também frisar, Kilder, que no ano passado nós tínhamos uma resolução que perdurou por bastante tempo, que o Código de Ética, que era a Resolução 803, que era de 96, mas a partir do ano passado, desde o ano passado, de junho do ano passado, entrou em vigor o novo Código do Profissional da Contabilidade, né? Isso. Que é uma norma brasileira de contabilidade, a NBC PG 01 de 2019, bastante importante que todo profissional leia o Código de Ética, veja quais são as condições. Lá já tem algo para poder desmistificar essa questão da divulgação das propagandas virtuais, né, que havia uma necessidade de saber, muitos profissionais queriam saber o que ele podia divulgar, o que ele não podia, o que ele podia botar no anúncio dele de profissional, o que ele não pode. O Código de Ética melhorou muito nessa situação. Né? Lembrando que todo profissional, sempre que ele se identificar, seja através de um trabalho técnico, ou de uma propaganda, ou do e-mail, ele sempre tem que se qualificar e colocar o número de registro. Contador, fulano de tal, registro no CRC, número tal. É uma exigência do Código de Ética Profissional, certo? Então, essa identificação como profissional habilitado. E nessa condição de fiscalização, o CRC tem várias parcerias relevantes, né? Nós temos parcerias com a Receita Federal do Brasil, nós temos parcerias com a Junta Comercial, nós temos parceria com o Ministério da Economia, que agora agrega o antigo Ministério do Trabalho, né? Através das informações da RAIS. Então, assim, hoje, muitos balanços
fraudulentos são verificados através da parceria que nós temos com a junta comercial. O conselho pega o balanço fraudulento, analisa, a junta disponibiliza todos os balanços, os fiscais têm acesso a isso, ele encontra um balanço que acha que tem indícios de irregularidade, solicita ao profissional os livros, o profissional, em não apresentando os livros que comprovam que está lá no balanço, com certeza vai responder a um processo ético e, dependendo da gravidade, porque muitos desses balanços são utilizados em licitações, nós, da Procuradoria Jurídica do Conselho, fazemos, né, o envio do balanço fraudulento ao Ministério Público do Estado, né, para que ele analise a condição não só do profissional, mas a condição daquela empresa, porque ela participou de uma licitação pública usando o documento que não traz a realidade, né, da sua condição financeira. Né? Muito bem colocado. Exato. Então, assim, muitos profissionais não conhecem essa parceria, mas é bom que fiquem antenados aí, ligados com isso. E hoje a Receita Federal também, nós já temos, enquanto Conselho Federal de Contabilidade, uma ligação direta com a Receita Federal frente às declarações de rendimentos ou as decores que são emitidas, né? O profissional hoje está emitindo decore, a decore é eletrônica, ele justifica a renda que ele está lá declarando e essa informação rapidamente chega à Receita Federal, o que, né, possibilita também uma fiscalização ostensiva, porque não adianta montar um rendimento para oferir, por exemplo, um financiamento, alguma coisa, se ele não condiz com a realidade. Então, por isso o Conselho tem essa atuação social. Por isso o Conselho não é um órgão apenas de fiscalização. Ele tem toda essa condição de atuação social frente à sociedade como um todo. Ele não fiscaliza o profissional. Aí você vai dizer assim, mas também o Conselho quer dificultar a vida do profissional. Não é isso. Nós sabemos que a grande maioria, né, dos profissionais trabalham dentro da lisura, trabalham dentro da legalidade, observam as legislações, que não são poucas, mas, infelizmente, aqueles que não têm esse tipo de atributo, que não têm esse cuidado, eles não podem continuar atuando, já que podem levar a própria profissão a discussões desnecessárias, como às vezes a gente vê aí numa mídia qualquer, um contador é responsável... E ao descrédito, né? Exatamente. Vê na mídia aí, o contador, culpa do contador fulano fazer determinada coisa. Como nós vemos também de uma série de outros profissionais. Mas o Conselho trabalha com a profissão contábil. Então, ele tem essa atuação hoje, certo? E tende a crescer, porque hoje nós estamos cada vez mais no mundo virtual, né? Que o diga nós dois que estamos aqui conversando. E aí, essa virtualidade, ela facilita muito que cruze essas informações, que chegue aqui, que chegue ali. Então, né, é muito rápido isso, tá? E a outra, eu falei aqui de duas atividades primordiais do Conselho, que é o registro e a fiscalização, e por fim nós temos aí o programa de educação continuada, né, que é um programa bem desenvolvido pelo Conselho, que é um programa que aperfeiçoa o profissional de forma gratuita, né? Como nós estamos aí em tempo de pandemia, o Conselho não parou, são lives quase que diariamente. Já estamos prontos para oferecer, estávamos em reunião de coordenadores hoje, e a Shirley, que é a responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Profissional, nos colocou já que vão ser vários cursos lançados no formato EAD, através de Zoom, dessas ferramentas todas do Google Meet, que vão possibilitar que muitos outros profissionais que não tinham condição de se deslocar para o Conselho possam fazer os cursos, possam acompanhar. E o nosso Conselho também tem um convênio com o Conselho com o CRC de São Paulo, dos cursos em modalidade ELORE, né? EAD, estão aí disponíveis para os profissionais. Pronto, o profissional precisa aproveitar isso. O curso é gratuito, tem qualidade, né? O Conselho está cada dia mais investindo nisso. Nos últimos anos,
a educação continuada sempre foi o foco do Conselho, agora que o Conselho tende a mudar por determinações legais, fixando mais nessa questão da fiscalização, né? Mas é algo que o profissional tem que aproveitar, porque, olha, eu posso falar que desconheço se existe algum outro conselho, assim, que preste a quantidade de cursos gratuitos que o Conselho oferece para o profissional. Né? Alguns conselhos aí que a gente não vai citar, é claro, você tem, mesmo pagando a anuidade, você tem que pagar pelo curso que você faz, né? Então, na verdade, o Conselho investe muito nesse programa de aperfeiçoamento, porque é uma forma de fiscalização preventiva. Se eu te aperfeiçoo, a tendência é que você trabalhe melhor e que ofereça o melhor serviço para a sociedade. Então, não é à toa que o Conselho faz isso. O Conselho faz isso por uma questão de responsabilidade social, que é a responsabilidade de levar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado. Né? Assim como a doutora falou, incorre um risco bem menor de infringir o código de ética e a legislação, né? Exato. Kilder, como a gente já se aproxima até do encerramento, que o tempo é muito rápido, eu queria só colocar para as pessoas, para as pessoas que estão aqui conosco e que vão assistir depois, que a gente vai gravar aqui a nossa live no IGTV do CRC, para quem quiser assistir depois, compartilhar com os colegas, né? Nós temos alguns pontos controversos no Conselho. Um deles, por exemplo, é a questão da representatividade jurídica. Vez ou outra a gente recebe alguma indignação, né? Você como ouvidor, melhor do que ninguém sabe, que a gente recebe aí alguns profissionais querendo que a gente entre na justiça enquanto conselho para discutir taxas, para discutir prazos, para discutir ações de alguns outros órgãos públicos, né? Mas assim, o conselho foi criado por uma lei, que é o Decreto-Lei 9295/46. Ele é uma autarquia federal, cujo objetivo primário é a fiscalização profissional. Então, ele não possui legitimidade ativa para representar os profissionais da contabilidade. Quem representa os profissionais da contabilidade são os sindicatos, certo? São os sindicatos das categorias que têm, né, o que nós chamamos de substituto processual. Então, por mais que nós venhamos a tentar algumas discussões, imediatamente as petições iniciais, né, elas não são recebidas pela justiça, porque ele vai dizer que falta um dos princípios fundamentais, que é a legitimidade para representar, né? Então, nós não temos, não obtivemos sucesso nisso. E por que eu estou aqui falando? Porque depois desses aninhos aí que eu estou no Conselho, frente à Procuradoria Jurídica, esses breves anos, né? Nós já tentamos várias vezes, mandados de segurança, ação civil pública, várias ações dessa natureza, buscando discutir algumas questões, e não foi possível chegar, né, ao nosso objetivo. O que a Procuradoria Jurídica do Conselho faz é exercer a atividade jurídica como representação do CRC. Isso quando o CRC é judicializado. Se alguém entra com ação contra o Conselho, ou se o Conselho precisa processar alguém. Então, é isso que a Procuradoria faz. Aí você vai dizer assim, então o Conselho também não atua de forma nenhuma? Muito pelo contrário. Nos últimos anos, a atuação institucional do Conselho tem sido muito mais, de resultado do que seria, talvez, uma atuação judicial. Hoje, o Conselho tem abertura e conversa diariamente com a Secretaria da Fazenda, né? Nós sabemos disso. Hoje, o Conselho de Contabilidade tem abertura com a Secretaria de Finanças, com a Receita Federal, com a Junta Comercial, que você sabe aí, com todos, como já citei, Secretaria de Finanças, todos esses, principalmente esses representantes de fisco e todos os outros, Federação do Comércio, FIEC, vários desses órgãos também, CDL. Hoje o Conselho tem uma ligação muito forte com esses órgãos e tem conseguido prorrogações de prazos de algumas declarações, prorrogações de prazos de algumas
obrigatoriedades, tudo através dessa conversa, dessa ação institucional. Por quê? Porque tem mostrado a importância do profissional frente a isso tudo e os outros órgãos têm percebido que esse profissional tem essa importância. Então, não adianta ir contra ao que o órgão demonstra que o profissional necessita. Sem o contador, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Finanças, a Receita Federal, ela não vai alcançar os objetivos dela. Ela só alcança os objetivos dela porque existem os contadores, né? Então, o Conselho não deixa a desejar, por conta da falta de representatividade jurídica, o Conselho não deixa a desejar dessa representatividade no quesito institucional, que tem dado bastante certo. Os profissionais devem ter visto isso, inclusive nesse período de pandemia, quando o Conselho Federal, junto aos órgãos federais e o Conselho Regional, conseguiram várias prorrogações aí de obrigações acessórias, né? Desde quando eu comecei a frequentar o Conselho de Contabilidade, lá no ano de 2004, né? Que para mim o meu conselho ele nunca deixou a desejar em nada, nem para os profissionais da contabilidade, nem para o público externo, nem frente a outros conselhos de classe do qual nós temos um pouco mais de proximidade, sabemos o conhecimento. Sim, verdade. Nós, o CRC Ceará, não deixa a desejar a nenhum, nem ao federal. Com certeza. E assim, e é importante que o profissional veja que há uma diferença entre o conselho, o sindicato e as associações. Exato. O conselho é uma autarquia federal, é um órgão público. As associações e os sindicatos são de natureza privada, eles podem fazer contratações como quiserem, eles podem contratar empregados como quiserem, eles podem, o próprio sindicato que tem esse substituto processual por natureza pode entrar com a ação que quiser. É diferente do conselho, precisa ficar evidenciado isso. Até também no quesito de registro, porque o profissional diz assim, mas eu não quero mais ficar registrado no conselho. Lá na Constituição está dizendo que é livre associação. Só que o conselho não é uma associação. O conselho é uma autarquia federal de registro. Então, a pessoa não pode manter o registro porque quer ou porque não quer. Se eu me associo a alguma associação, eu saio no dia que eu quero. Mas o conselho, enquanto eu estiver exercendo a minha profissão, eu estou obrigado a continuar registrado. Assim como todos os outros profissionais de todas as outras categorias regulamentadas, né? E aí, outra coisa também, que é bastante assim controverso, e você, como ouvidor, sabe melhor do que eu, essa questão de... cada coisa. Essa questão de achar que o conselho é órgão consultivo. Né? Que você, eu estou com dúvida em determinada coisa, eu quero que alguém do conselho me responda. O conselho pode responder. O conselho tem uma câmara técnica e várias comissões técnicas. Comissão de contabilidade pública, comissão de contabilidade de condomínio, contabilidade simples nacional, SPED. São tantas que eu até já perdi a conta. Legislação trabalhista, previdenciária. Só que a consulta ela não é imediata. Eles não estão lá no conselho esperando a ligação. Aí o profissional liga, eu estou com dúvida, eu passo por fulano. Não. As dúvidas devem ser redigidas, encaminhadas ao conselho, para que o conselho direcione a comissão respectiva, para que ela possa ler essa situação, estudar. Existem dúvidas de vários percentuais. Existem dúvidas simples e existem dúvidas bastante complexas. Então, isso tudo tem que ser direcionado para o departamento correto, né? No caso aqui, no Conselho, as comissões técnicas, até para que a resposta seja de cunho técnico e não um achismo, né? Até porque é o Conselho que está respondendo. Exato. Certo? E há determinadas consultas que o próprio regional nem pode responder. Tem que passar para o federal, para que a Câmara Técnica do federal, né, venha a responder. Isso é muito sério no âmbito dos conselhos. E para chegar quase no finalzinho, eu queria só pontuar também que a natureza tributária, como o Conselho é uma autarquia federal, e nós já falamos aqui, você já falou de cobrança de anuidade e tudo, que a natureza jurídica das anuidades do Conselho é tributária.
Portanto, nós temos uma obrigação de cobrar, o Conselho não cobra por uma deliberação,